Olá pessoal, iremos dar continuidade aí nas 7 dispensações, tá? Hoje iremos falar da quarta dispensação, que é a dispensação da promessa, porque ao contemplar ali o fim da dispensação do governo humano, que é a terceira dispensação, se chega a pensar então que não ficou ninguém que fosse considerado a ser fiel a Deus em cumprir e obedecer todas as provas determinadas que Deus ali estava estipulando, como assim nós temos visto. E o que aconteceu? A gente pode observar que Elias, né, quando ele estava ali se escondendo de Jezabel, ele chega para Deus e diz: olha, só eu fiquei de profeta do Senhor, fiel a ti. E o que foi que Deus respondeu para Elias? Olha, Elias, ainda há 7.000 que não se prostaram a Baal, que não dobraram os seus joelhos para Baal. Ou seja, às vezes a gente pensa, né, que tem pessoas que desistiram, tem pessoas que não estão mais sendo fiéis a Deus. Estamos equivocados. Se você pensa que é só você, ainda tem pessoas que ainda está na posição, e louvado seja Deus por isso, né? E é por isso que a quarta dispensação se chama promessa, porque nela Deus faz uma promessa então para Abraão. Abraão, ele ouve a voz do Senhor, ele escuta a promessa de Deus, e Abraão vai se esforçar para ver o cumprimento desta promessa. E tudo começou em Gênesis capítulo 12, na chamada de Abraão, mas terminou em Êxodo de Israel, lá do Egito, onde eles se tornaram escravos durante 430 anos. E quais foram as circunstâncias que nós podemos dizer assim, favoráveis para o cumprimento dessa dispensação? Abraão, ele recebe uma aliança de Deus. E as bênçãos incondicionais, eu disse que há bênçãos condicionais e bênçãos incondicionais, ou independente do que você vai fazer, a coisa vai acontecer porque ela é incondicional. E essa promessa que Deus faz a Abraão, ela é incondicional para sempre. Deus escolhe uma família em vez de muita gente. Olha que promessa interessante. Deus prometeu a família de Abraão e não para uma nação. Ele promete agora para uma família. Por isso que família é um projeto de Deus. Então Abraão ali, ele começa a fazer o quê? Adorar a Deus. E nós sabemos isso porque Abraão, ele edificou quatro altares para o Deus de Israel. E a promessa, a gente pode ver ali que viria o Salvador, né, toda a humanidade, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E a primeira revelação da vontade de Deus nessa dispensação pode ser dividida em 7 declarações do propósito de Deus, ou seja, farei de ti uma grande nação, abençoarei tua vida, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, amaldiçoarei os que te amaldiçoares e abençoarei a todas as famílias. Olha que promessa que Deus faz. Através de ti, Abraão, todas as famílias serão benditas. E qual foi a prova disso? Porque Deus, ele faz a promessa incondicional, mas Deus vai provar Abraão naquilo, ok? E qual foi a promessa que Deus faz? A prova que Deus faz? Ele tinha que deixar a terra e tinha que estar separado, tinha que ficar no lugar onde Deus escolhera, tinha que depositar a sua fé na promessa da palavra de Deus, o qual viria o Salvador, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E onde foi o fracasso de Abraão? Abraão, então, partiu para a terra do Egito, da terra da preferência de Deus, para ir à terra do Egito ao seu próprio desejo. A Bíblia diz que Abraão, então, desceu para o Egito num momento de seca. Ele partiu de Canaã e foi ali para o Egito, deixou então de confiar em Deus. E todas as vezes, irmão, que nós deixamos de confiar em Deus, nós não estamos subindo, nós estamos descendo. Guarde isso. Ele escapou do castigo. Por que Abraão escapou do castigo? Se todas as dispensações, né, há um castigo, há um juízo de Deus. Abraão escapou porque ele voltou para Canaã. Lá em Gênesis capítulo 20, ele volta para Canaã. Ele reconhece que ele não deveria ter feito aquilo. Isaac também fez a mesma coisa, né? Ele escapou do juízo de Deus. Por quê? Porque ele não desceu, ele ouviu, não desça para o Egito, e ele não desceu para o Egito. Mas Jacó também fez o mesmo, porém, Jacó não voltou. E aí houve um castigo. E o castigo foi que eles foram escravos do Egito por 400 anos, né? Porque Jacó, ali ele fracassou. Aqui da dispensação, amado, nós iremos ver, quando Deus viu que a nação escolhida não pode vencer
por uma fé numa coisa prometida, porém que não era visível. Então Deus lhe deu outra oportunidade com uma religião visível. Ou seja, nós vamos ver ali a parte de Moisés, né? Moisés que sobe ao monte e vê coisas gloriosas da parte de Deus, escreve ali nas tábuas de pedra os 10 mandamentos. Se você então foi edificado, edifique outras pessoas, compartilhe, se inscreva em nossas redes sociais e até a próxima, hein? Conto com você. Tchau.